Fala aí, pessoal! Estamos começando aqui o terceiro episódio do Propocast. Eu sou o Matheus, sou formado em administração, especialista em marketing. Eu sou a Luísa, sou formada em administração e sou especialista em RH. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é, no meu ponto de vista, assim, interessante, né, Luísa? Eu diria que é um tema tanto interessante quanto, às vezes, um tanto quanto polêmico, digamos assim. E hoje, né, o nosso tema, né, como muito bem o Matheus gosta de falar, está em inglês, porque a gente é muito English, family business. É isso, vamos falar sobre empresa familiar e por que desse tema, né? Eu e a Lu, a gente tem uma familiaridade com empresas familiares, tivemos nossas vivências dentro delas. A gente vai contar um pouco sobre esse contexto para vocês, mas para iniciar o papo aqui, para a gente começar a nossa discussão, eu já vou trazer uma realidade. Hoje no Brasil nós temos mais de 80% das empresas como empresas familiares, né? E se elas não são hoje, se elas não continuam sendo uma empresa familiar, né? Porque, enfim, abriram capital, cresceram, ficaram gigantes, trocaram sociedade, tal coisa toda, elas iniciaram familiar. E por que eu estou trazendo esse dado aqui logo de cara? Porque isso é uma realidade presente na grande maioria, numa boa parcela da maioria dos empreendedores, né? Você tem essa questão de construir ali o pai, mãe, veio do pai e da mãe, se não veio, junta primo, tio, compadre para poder ter um capital e iniciar a empresa. O ponto é que dentro de um cenário, quando a gente pensa de empreendedorismo, boa parte dele está dentro desse núcleo familiar. Inclusive, né, a gente veio, como o Matheus muito bem falou, de um núcleo familiar, tanto eu quanto o Matheus trabalhamos em empresas familiares, e a gente vai justamente falar sobre isso aqui dentro do nosso terceiro episódio no podcast. E já pra gente iniciar esse bate-papo, que eu acho que vai ser bem gostoso, eu tô muito ansiosa para esse episódio, eu acho que vai ser um dos melhores. Eu queria entender com você, Matheus, o que te levou a trabalhar na sua empresa familiar? Como que você chegou lá? Como é que eu cheguei lá? Cara, eu acho que tem muitos, assim, para falar assim como eu fui, eu teria que contextualizar um pouquinho antes, né? Assim, eu acho que é importante a gente pensar assim, eu vim de uma família de empreendedores, né, Lu? Então, assim, meu avô e minha avó foram pessoas que começaram do zero, né? Daí, através de muito trabalho, muito esforço, tijolinho por tijolinho, a gente foi criando e eles foram construindo ali um segmento de loja, né? Uma loja na região serrana. E por que eu estou te falando isso, né? Porque desde muito cedo eu não vi essa construção, né? Quando eu nasci, eu já nasci com isso tudo construído. E eu não reparei essa construção, não participei dessa presença. Eu sei que no momento em que eu me dou conta disso, tenho um pouco mais de vivência, entendo, né, em que cenário eu fui incluído, né? Nasci, vivi. Eu já tinha uma projeção muito forte da parte do meu avô e da minha avó, né, da minha mãe, enfim, dos meus familiares, de atuar em algum momento nas lojas. E se eu não fosse atuar, né, que eu tivesse ali próximo, presente, né, fazendo algum tipo de contribuição na loja. Então, isso desde muito cedo, desde muito moleque, né? Então, desde sempre, eu sempre tive essa coisa que o trabalho enobrece, o trabalho ele tem que acontecer, nada vem de graça, né? Aquela coisa muito do empreendedor, do cara que trabalha, aquela vida sofrida. Então, assim, mesmo é o que tem, né? E aí, como é que eu fui parar lá? Cara, eu primeiro fui construir uma vida fora, né? Eu fui lá fazer estágio, me formei, depois entrei para dentro de um grande banco nacional, fui trabalhar no mercado financeiro, mercado de crédito, e em dado um momento recebo uma ligação dizendo o seguinte: cara, a gente tem que saber o que tu quer da vida, porque a gente está precisando da sua ajuda e a gente quer saber se tu quer voltar. E essa pessoa era uma das pessoas que eu mais amo na minha vida. Então, assim, fui parar na empresa familiar, na empresa de família, através de um convite, né? De pessoas que a gente quase não pode negar, né? Eu tô deixando já isso bem claro aqui, né? Que tem coisa na vida que acontece, né? E que você fica numa situação... Uma sinuca de bico, digamos assim. Uma sinuca de bico. E aí eu fui lá ver, né, entender qual era o contexto. As empresas, né, da minha família já existem há 40 anos, 40 e poucos anos.
São empresas que precisam ser atualizadas, precisam passar por uma série de modificações de comunicação, de imagem, de produto, se modernizar, a maneira que vende, jornada de cliente, uma série de coisas. E aí, cara, eu tenho esse conhecimento, vivi isso no mercado, podia contribuir, foi por isso que eu fui para dentro das empresas, né? Mas e você, Lu? Porque eu sei também que tu tem lá a tua família com empresa, né, na região serrana ali de Friburgo. E eu queria saber também um pouquinho de você, como é que foi essa tua chegada dentro das empresas? Engraçado, né? A minha história é um pouquinho diferente da sua, tá? Vou contextualizar aqui. Você me disse que a sua trajetória de carreira foi o seguinte: primeiro você fez a sua carreira fora do mercado, né? Que não seja da sua empresa familiar, depois você foi para sua empresa familiar, certo? Comigo foi o contrário. Eu iniciei lá na empresa familiar da minha família. Eu realmente, assim como você, a minha família tinha toda a esperança, vai para a faculdade, já quero que assuma logo a empresa. Você vai fazer uma boa faculdade, vai fazer, no caso, né, administração, que eu quero que você venha administrar os negócios da família. Foi um pouco similar nesse ponto. Só que, ao longo do tempo, eu fiquei lá na empresa da minha família, eu fiquei por 3 anos, né, que inclusive é um ramo de hotelaria, né, que em Nova Friburgo é uns hotéis bem tradicionais lá, tem mais de 40 anos no mercado. E eu fiquei por lá por 3 anos. E o grande fundador ali é o meu avô. E ele uma vez chegou pra mim e falou assim: você tá indo muito bem, eu tô gostando de ver como é que tá o seu momento, tá fazendo a empresa evoluir muito, mudou muita coisa. Realmente a gente precisa inovar, né? Porque o mercado inova, a gente tem que se reinventar o tempo todo, então foi o que eu busquei fazer. Só que chegou um momento, lá assim, até por eu me autoconhecer, que eu cheguei pra ele, depois que ele me fez essa pergunta, e eu falei assim: tô indo bem, mas eu não vou continuar. É isso que eu ia te perguntar, né? Você tá falando como é que tu chegou, É. Você já tava lá. Eu ia te perguntar assim, como é que tu saiu? Aí, quando ele chegou pra mim, eu falei assim, mas eu não vou continuar. Ele falou assim, mas por quê? Você tá indo tão bem e tudo mais. Eu falei assim, porque isso é um sonho seu. Não é o meu sonho. Eu tenho que ir atrás do meu sonho, do que eu quero ver pra minha vida. Eu me inspiro muito em você por tudo, porque você é um cara que me inspira absurdamente. Ele sabe disso. Meu avô é um dos grandes... os caras que mais me inspiram na minha vida. Mas eu tenho que ir agora atrás do que eu quero, porque eu sei o que você fez para chegar até aqui. E eu preciso ir atrás de me conhecer, de encontrar o meu propósito, né? E eu tô vendo que isso aqui não é o que eu quero para mim. Então eu preciso ir atrás dos meus sonhos. Aí sabe o que ele virou para mim e chegou? Ele falou? Eu chego e fui emocionada. Ele falou assim, então você vai. Porque eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. E você vai... Como é que ele falou? E você vai ter muito sucesso, porque você é uma neta de ouro. Quer dizer, ele acreditou na tua competência, ele viu que você tinha competência, viu que você era uma pessoa destinada, que queria, enfim, construir a sua vida, a sua trajetória, e tu foi e te deu impulso pra isso, né? Irado. E você é uma neta de ouro e eu tenho certeza que tudo que você fizer, qualquer empresa que você vai se dar muito bem. Porque você tem... Aí ele ainda brincou assim, porque você é muito parecido com seu avô. Aí eu comecei a falar, você não pode perder a oportunidade, né? Que ele adora. Aí, quando ele fez isso, eu logo depois entrei no mercado financeiro, né? Que pra mim foi um divisor de águas na minha vida. Eu sou apaixonada pelo mercado financeiro, gostei muito. Mas chega num momento que a gente entende que não é mais aquilo, né? Que um ciclo se encerra. Então, foi bem essa história mesmo aí que eu tive, né? De como eu cheguei lá e como... é que tu foi parar, né? Dentro ali das lojas, não, dos hotéis, né? Sim. Cara, uma coisa que eu acho muito interessante que você comentou na tua passagem, é que você fala que esse momento em que teu avô, né, fundador, ele acredita em você, ele vê teu potencial e fala, cara, agarra teus sonhos e vai construir, né? Eu acho que isso é interessante da gente pontuar, Lu, porque muitas das vezes é projetado, né? E aí não só porque a gente veio de famílias que poderia, enfim, de alguma maneira a gente trabalhar, né, nas atividades que a família já estava desempenhando, mas o ponto é, pais e mães projetam muito em seus filhos expectativas. Sim, perfeito. Que em algumas situações não estão alinhadas com o propósito e com o que os filhos, né, querem para si, né? E por que eu tô falando sobre isso? Sim. Né? Porque é importante quando a gente fala de empresa familiar, a gente fala sobre plano de sucessão, né? É importante que, quero meu filho aqui, quero minha filha aqui, quero que venha trabalhar comigo e tal, coisa toda, mas, mano, você tá preparando o teu filho para assumir aquilo dali ou você tá criando um herdeiro?
né? Exatamente. Porque se a criação, assim, tem uma frase que eu detesto escutar, que são os avós constroem, os filhos começam a destruir, os netos acabam com tudo, né? Alguma coisa nesse sentido. Detesto escutar isso, não sei se você já escutou. Já escutei umas coisas assim meio similares, detesto escutar isso. Porque isso é o atestado, né, de que você não sabe fazer plano de sucessão, que você não pensa, que você não é para sempre, que você ali, fundador, você não vai viver pro resto da sua vida e que você tem que ir criando sucessões. E não só, a gente tá falando aqui de família, mas isso aí se aplica para qualquer tipo de empresa. Isso que eu ia falar. Qualquer tipo de empresa. Tu é um chefe, tu é um líder. Cara, já começa a pensar no primeiro dia da tua atuação como liderança, quem são os seus sucessores. É importante isso estar definido para que você consiga trabalhar nos seus sucessores as principais competências que eles precisam ter, os principais know-hows que eles têm que desenvolverem para, enfim, assumir o cargo de liderança. E muito ainda nesse sentido, Lu, o que eu queria saber de você, assim, é como que era essa tua relação, né? Se você teve essa questão entre, pô, isso aqui é meu, porque nasci nessa família, estou aqui presente, mas não é isso que eu quero para minha vida, quero ir para um outro, construir o meu. Sim. Não é isso? E como é que foi esse impulso? Em que momento que que momento que você destrava isso, que você fala assim, cara, tudo lindo aqui, meu avô me ama, minha mãe me ama, tá tudo indo muito bem, mas, pô, eu quero o meu. Em que momento que você vê isso na tua vida, assim? É porque nem tudo são um mar de rosas, né? Assim, trabalhar com a família eu sempre gosto de usar a palavra edificante. Por que isso? Porque eu acho que você tem que ter... Tem muito do prós e tem muito do contra. Eu aprendi absurdamente que quem era minha liderada direta era até minha mãe. E aí meu avô ficava mais acima. Eu aprendi absurdamente com ela. Ela foi, assim, uma grande mentora na minha carreira profissional, como ela é até hoje, tanto na profissional quanto na pessoal. Ela é uma pessoa incrível, eu aprendi absurdamente com ela. Mas a gente sempre teve muito também impasses. Por quê? Porque é o que você falou totalmente do plano de sucessão. Que entra muito na questão de você ter que ter uma pessoa para te substituir, mas às vezes você quer fazer essa passagem de bastão, mas você não sabe como fazer essa passagem de bastão. Ou até você dá o bastão, mas segura. Era... Chega a ser cômico, né? Você entrega essa parte aqui, mas isso aqui eu fico. Isso era uma coisa que eu tinha muito de impasse lá com a minha mãe. Se ela estiver ouvindo, ela vai rir e vai saber que é verdade. Que o que acontecia? Eu simplesmente tinha momentos lá que eu tomava atitudes por autonomia minha, que eu falei, não, eu vou fazer dessa forma, daquilo, outra. Ela chegava pra mim e falava assim, não, mas isso você não tinha que ter feito, não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei, tá bom. Aí outras coisas que às vezes eu não fazia, ela falava, mas você não devia ter feito isso? Eu falei, Jesus, mas você quer que eu faça o que... Aí o que acontecia? Eu não sabia onde eu tinha que assumir e ela não sabia também o que às vezes me passava. Ficava um pouco assim... Sem uns confuso, limites, sem né? um Tipo assim, os limite. papéis definidos, né? Perfeito. Eu não sabia até onde eu podia ter carta branca. Então, isso era uma coisa que era muito cômico. E, além disso, que com certeza deve ter acontecido com você, eu simplesmente não tinha mais a minha mãe. Chegou um momento que eu falei assim... Eu ia pontuar isso, né? Porque você tava dando um exemplo... no café, no almoço, na janta... Ou eu tô com a minha chefe, porque era o dia inteiro falando de hotel. Perfeito. Você falou, né, no momento que você estava discursando aí, você estava colocando teus pontos, você... Aí na historinha que você estava contando, você estava falando com a sua gestora, você estava falando com... Mas você estava chamando ela de mãe, e aí essa é exatamente a questão, né? Ainda tem esse detalhe. Ainda tem esse detalhe. As coisas vão se misturando num nível, né? Que se você não tem as coisas muito bem limitadas, se as coisas não são organizadas de uma maneira em que todo mundo se compreende, né? As coisas se confundem muito, né? Eu tive muito, Lu. Em diversos momentos, você se questiona se é teu chefe, é teu familiar, né? Como é que você chama, né? Eu me lembro que teve uma vez, tem uma situação nas lojas em Petrópolis, chega perto do Natal, nós fazemos assim nós temos uma rua dentro da própria loja, a loja lá é enorme,
e a gente projeta uma rua de iluminação para Natal, artigos de Natal, decoração de Natal, coisa toda. E a minha mãe sempre teve muito à frente disso, que ela gosta dessa parte, montava aquilo tudo. E eu me lembro que eu ainda, assim, iniciando o trabalho e tal, eu tinha uma coisa muito de querer limitar isso. Não, aqui dentro eu chamo... A minha mãe se chama Rose, mãe, te amo. E eu chamava ela de Rose. Ô Rose. E aí, em determinado momento que eu chamo ela estava montando alguma coisa, ela escuta aquele Rose, olha pra mim, ô garoto, isso na frente da loja inteira. Ô garoto, sou sua mãe, não me interessa. Dentro de casa, na loja, no carro, em qualquer lugar que você for, tu vai me chamar de mãe. Não me vem com essa história de Rose, não. Mas isso é interessante, Lu. Sim, porque era parece forma que você tinha de bobeira, limitar. mas não é. Porque tinha forma de limitar. Eu já não estranho, tinha isso lá, é diferente, eu chamava mas exatamente. realmente de mãe. Quando você limita, cara, é porque você começa a dar papéis, tá entendendo? Porque você não vai tratar a sua mãe... Veja, eu tô trabalhando dentro das empresas, é pro bem da empresa. Meu objetivo é lucrar, meu objetivo é atingir as metas que eu tenho para aquele mês. Como é que eu chamo a atenção da minha mãe, mano? Né? É uma situação difícil. Então você tem que começar a criar didáticas, mesmo que seja a questão das limitações, falar de trabalho só dentro do trabalho, não tocar nesse assunto no café da manhã, no almoço e na janta. Sim. Não é isso? Você ter situações bem definidas, né? Criar limites, para que as coisas não se confundam e lá na frente você não conseguir o sucesso que você almejava. Então é importante a gente ter essas limitações. E como você me perguntou, né? Se eu tinha. Estou te falando aqui que tinha. Isso era uma vivência. Eu não sabia se eu tô tomando café com a minha mãe e com a minha chefe, entendeu? E o que acontecia muito lá, assim, você falou muito bem dessa parte de limitação. Essa questão realmente de mãe, eu sempre chamei ela de mãe, não tem jeito. Eu não chamava ela de outra forma. Mas um ponto que a gente fez lá é que depois de um tempo, isso não foi logo assim não, gente. Foi depois de um tempo, foi tentar falar de trabalho só dentro do trabalho. Já pondo um limite, que é o que a gente está conversando aqui. Já vamos limitando pra pôr. Eu pego no trabalho 9 horas. Beleza, então a gente vai chegar às 7. A gente vai fazer a nossa reunião no trabalho até as 8 para 9 a gente tá trabalhando, passando a parte toda de trabalho, passando o famoso bastão, né? Ver o que tem de manhã para fazer, o famoso check-in, check-out. E no final do expediente também, fazer um check-in e fazer um check-out dentro do trabalho. Depois dali, casa minha mãe e acabou. E segue vida, né? Exatamente. É claro que isso não deu 100% certo, né, gente? Mas assim, a gente conseguiu deixar isso de uma forma um pouco mais equilibrada. E Lu, deixa eu te fazer uma pergunta. Durante esse tempo que você trabalhou lá dentro dos hotéis, né? Que, por sinal, sou apaixonado pelos hotéis da sua família. Já fui lá algumas vezes. Verdade. Acho incrível, irado os hotéis. Você deve ter tido desafio lá dentro. Né? A gente tá falando sobre um aqui que é a questão da construção familiar, gestão familiar. Mas tirando isso, mas o que você teve assim de desafio lá que te marcou, que te falou assim, putz, cara, talvez se eu estivesse numa empresa maior, porque isso vivia na minha cabeça. Eu falava assim, caraca, isso aqui, mano, se eu tô numa empresa maior... Quer ver uma? Budget. Porque o orçamento de empresa familiar é confusão, é linha de gato, né? Tem aquela... não, vamos botar isso aqui, tira ali, bota aqui, puxadinho de lá, então isso pra mim era um desafio. Mas eu queria saber de você o seguinte, quando você estava lá nos hotéis, quais foram os maiores desafios, assim, os maiores não, o maior desafio que você enfrentou? Então, a gente teve alguns desafios, assim, Budget foi um deles, mas eu não como experiência, não digo que foi o maior, o the best, digamos assim. O que foi maior, assim, foi realmente a visão das pessoas que já trabalham lá, porque a gente tem funcionários que trabalham anos, simplesmente agora tem que me ver como chefe. Por quê? Entendeu? Como que eles viam isso? A recepção disso, né? A recepção. Aceitação. Exatamente. A questão de aceitação, vou te dizer que como eu sempre estive por lá, não foi tão ruim, porque eu acho que na cabeça deles já estava meio que assim, datada. Vai ser a filhinha da chefe, vai depois assumir. Mas, isso foi um grande desafio, mas não por conta dessa, mas por mim mesmo. Por eu simplesmente falar assim, caramba, mas como que eu vou chegar lá e, tipo, logo, mais nova, tem pessoas muito mais velhas que eu, vou querer mandar nessas pessoas? Eu tinha isso comigo mesmo de um receio de, tipo assim, caramba, como é que eu vou fazer? Como que eu vou falar?
Como que eu vou lidar? E outra coisa, eu simplesmente chegava lá, a ideia era o quê? Para eu inovar. Acabei de vir da faculdade para reinventar a empresa, né? Eu simplesmente chegava lá e falava assim, gente, eu via que eles queriam, não tinham aquela questão engessada de pensamento em si. No seguinte fato, por exemplo, lá a gente tem a síndrome do papel branco. O que é isso? Tudo tem que ser no papel, sendo que já tinha um sistema para. Só que não, tem que fazer no sistema e fazer no papel também. Gente, por que tem que fazer no papel? Aí eu ia chegar lá e simplesmente enfiar na cabeça das pessoas que tinha que fazer só no sistema e não fazer só no papel. Como que eu ia fazer toda essa automação, entendeu? Então isso pra mim foi uma das maiores dificuldades que eu encontrei lá. Quer dizer, a inovação, né? Você pegando aí que a inovação já era uma barreira, Sim. né? E tem muito disso em empresa familiar, né? Porque você vê que assim, você tá fazendo aquilo sempre, o jogo tá ganhando. Pra que eu vou? Pra cá de quê? Cá de quê? Adoro essa expressão. Cá de quê? Cá de quê vou mudar a minha direção, inovar? Se eu faço sempre em papel, se papel sempre deu certo, por que eu vou usar o computador, não é mesmo? Não é mesmo? Exatamente. Time que tá ganhando não se mexe. Mas aí o que aconteceu? Que as empresas foram se afunilando. No tanto que depois da pandemia, entrando até um pouco nessa parte aí de cenário econômico, no pós-Covid, muitas empresas familiares, principalmente as empresas familiares, foram fechando as portas. Por quê? É claro. Porque simplesmente não entrava no mercado. Tinha, por exemplo, lá em Nova Friburgo, de onde eu sou, eu tenho o polo da moda íntimo. As empresas de lá, tinham muitas empresas que eu sei que fecharam porque simplesmente não botaram as coisas para vender no marketplace, por exemplo. É porque eu acho, Lu, acho não, né? Assim, é uma opinião que eu venho aprimorando ela com os últimos anos, é que, primeiro, as pessoas têm resistência à mudança. É muito difícil. Essa historinha que você fala assim, eu sou flexível. Você até pode ter, mas tem até a página 2. Até que ponto? Eu acho que isso é uma proporção. Você é flexível em algumas coisas, mais inflexível em outras coisas, entende? Mas o ponto é, o que eu vejo é que, principalmente quando se fala de empresas menores, empresas em que a renda daquele local, né, familiar, dali, é única, né? Quer dizer, aquela empresa é a única renda que aquela família tem. Então, existe um risco de você mudar algo, né? E aquilo dali não dá certo. Então, empresas pequenas, empresas familiares, empresas que estão situadas se autodenominam como tradicionais, porque tem 40, 50 anos de mercado. Eu não sei, eu vejo essa resistência muito forte, né? Não muda nada não, deixa do jeito que tá. Ao mesmo tempo, e isso que eu acho mais louco, que ao mesmo tempo que eu vejo essa resistência, eu vejo um pedido, né? Um pedido de socorro, do tipo, cara, eu quero que a minha empresa continue, eu quero perpetuar a minha empresa, mas eu não sei o que fazer, eu tô com medo, né? Existe um medo, né? E como que eu venço esse medo, né? Isso é totalmente a parte de, entrando um pouco até na parte do RH, é totalmente a parte de reatividade e a parte de autossabotagem. É o tempo todo estar se autossabotando. Eu sei que eu tenho que mudar, porque a maioria das empresas, ou quase 100% delas, sabem que precisam mudar. Porque se não mudar, não vão se reinventar no mercado, não vai conseguir ter aquela perpetuidade. Uma hora vai funilar. E aí? Uma hora vai ter a época de vacas magras, né? Que é uma expressão muito comum nos antigos. E como é que você vai fazer na época de vacas magras? Você precisa arranjar uma forma de se reinventar, entender que essa autossabotagem, essa reatividade só te trava. Mas a gente já falou muita coisa, mas eu queria entender um pouquinho com você também. O que você aprendeu de bom dentro da empresa familiar? Porque eu tenho várias coisas para aprender, porque deve ter gente assistindo a gente que às vezes realmente estão se candidatando às vezes para uma startup ou para uma grande companhia e tá aí numa dúvida. O que eu faço? Eu entro numa empresa familiar ou não? Eu acho que, assim, tudo é válido. Eu tenho uma lista gigante de como que eu aprendi numa empresa familiar. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim do que você aprendeu, depois eu vou dizer também. Não, então, Lu, eu até, quando você iniciou a pergunta, você disse assim, o que você aprendeu de bom, né? Acho que tudo. Porque até os momentos ruins, até os desafios que a gente estava comentando aqui e tal, coisa toda, até isso é bom, cara. Porque a escola, é aquela história, a escola da vida, né? Nada é por acaso, você tem que pegar as coisas que não estão tão alinhadas, tão boas e transformar elas, né?
fazer com que elas se tornem boas. Então, dizendo assim, o que eu aprendi de bom? Tudo. Agora, eu posso te dizer que, por exemplo, algo que o Matheus que entrou para trabalhar com a família, né? Hoje eu não atuo mais com a minha família. E o Matheus que saiu, algo de diferença, né? Entre o cara que entrou e o cara que saiu, é a questão, principalmente, da empatia. Né? Por quê? Porque você quando está num ambiente... Aí eu tô falando da minha realidade, tá, gente? Porque, Sim. óbvio... Cada um tem um. Cada um tem, né? Me isentando aqui, desculpa aí, politicamente tudo muito correto, né? Não tô querendo infringir nenhuma regra. Eu tive o privilégio de estar em uma posição de liderança nas empresas, né? Então, não atuei, não tive nenhum perfil de herdeiro. Vou continuar ganhando dinheiro, vida que segue, não preciso trabalhar. Não, esse não é o meu perfil. Sempre tive muito ativo de entrar, de fazer, de querer acontecer, a coisa toda. Mas o ponto é que quando você trabalha dentro de uma empresa grande, né? Eu trabalhava para banqueiros, né? Lá, você não tem uma relação íntima, uma conexão com os teus chefes. Você está trabalhando aquilo dali, porque no final do mês tu tem que ter o teu dinheiro, tem os alinhamentos que você precisa ser feito, está entregando, tem um propósito, um objetivo, uma coisa qualquer, mas tem uma certa distância. Perfeito. Agora, quando tu está dentro da empresa, no meu caso, na empresa que é da minha família, e atuando ali na tua frente, tua mãe, teu pai, teu avô, tua coisa... Cara... Tu tem que se pôr no lugar deles. Tu tem que se pôr do outro lado. Não que no outro lugar não tenha, mas existe uma necessidade latente da empresa familiar, da gestão familiar, você entender como é que foi a história de vida da tua mãe, a história de vida do teu avô, a história de vida do teu pai, dos fundadores, das pessoas que estão com você. Entra no emocional. Você não tem como Tem uma ser questão 100% emocional. racional ali. Então, assim, pra te falar assim, o que eu aprendi mais? Exercer a empatia foi uma das coisas, assim, que eu acho que foi na veia, sabe? Não dizendo... parece até meio que aquelas frases prontas, né? Mas é porque, é mesmo, cara. Não dá pra você falar assim, igual você tá falando da questão do papel, tudo em papel. Não dá pra eu chegar lá nas lojas também era. Preço. A gente tinha um livro desse tamanho. A loja com quase 4.000 artigos de iluminação. Uma das lojas. 4.000 artigos de iluminação. Nós tínhamos um bookzão, um livrão assim, preço de unidade de cada coisa. Meu Deus. Mas como é que tu chega pra pessoa? É aí que eu falo da empatia. Como é que tu chega pra pessoa e fala assim, isso aqui não serve pra mais. Nada. Não serve pra nada. Vou pegar essa jossa aqui. Fora. Vou jogar fora. Não tem como você fazer Dá isso. uma a uma. Você é deserdado. Ou tu infarta a pessoa. Porque é um apego, tem um sentimento, tem uma história. Então, assim, você tem que entender isso, né? A gente tá falando de inovação, de trazer as coisas, de mudar as coisas. A gente tava falando isso agora aqui. Cara, para você conseguir inovar, você não pode simplesmente abortar a história das coisas. Né? Você quer dar um próximo passo, entenda o que te levou até ali. Perfeito, você não pode levar tudo no preto e no branco. Até porque se você pegar e simplesmente falar isso aqui não serve pra nada, seu pai ou sua mãe, ou no meu caso, meu avô e minha mãe, vão chegar pra você, minha querida, mas quem é você na fila do pão? Você chegou agora. Isso aqui deu certo durante minha trajetória inteira. Agora você vai querer dizer que não serve mais pra nada? Então me dá dados e fatos, né? Que comprovem isso. Dados e fatos. Sabe que até fuga do tema aqui rapidinho, porque eu me lembrei hoje de manhã cedo, eu estava navegando na rede. Na rede? Na rede. Estava eu navegando na rede, eu vi um determinado post de uma pessoa que eu admiro muito, ela falando exatamente isso, que não existe liderança criativa sem dado. Parece que é óbvio, né? Mas o óbvio não é óbvio para todos. Perceba. O óbvio precisa ser dito. Perceba. Se tu quer sair do achismo, né? Eu acho que isso aqui é melhor, isso aqui é desse jeito, dessa maneira é melhor. Acho que se colocar ali, tu pode até ter uma percepção muito boa, mas se você quer ter uma liderança efetiva, uma liderança estratégica, você precisa trazer dados. Mensurar. KPI. Mensurar. Tem que ter KPI, tem que trazer relevância. Por que vai fazer dessa maneira? Por que eu vou virar pro meu coleguinha lá da empresa dizer o seguinte, cara, esse livrão aqui de preço não tem mais necessidade, você faz tudo no computador. Mas eu vou perder os dados se acabar a luz.
E se perder o dado? Botou no computador e se tiver um hack? Cara, tem que trazer dado. E o mais importante, além de trazer dados, você ter uma coisa para você contra-argumentar também aquilo. E você dizer que um tempo, você deixar o que eu fiz muito lá, tá? Eu implementei coisas e eu mostrei, ó, fiz como, foi cheio de ser engraçado, fiz uma coisa à parte, ó. Isso aqui é o que tem, isso aqui é o que eu implementei. Implementei e deixei ele fluir por 3, 4, 5 meses, 6 apps. Falei, ó, tá vendo? Tá dando certo. Não preciso usar isso aqui agora. Porque o que acontece? Muitas vezes também, às vezes, as empresas um pouco menores, às vezes não adianta você só trazer dados e fatos, você tem que criar a questão da experiência. A pessoa precisa ver aquilo acontecendo, né? Porque às vezes não adianta falar, olha, aqui tem aqui, pelo segundo IBGE, tal coisa, se você não renovar a inteligência, né? a IA vai comandar tudo, eu tenho medo da IA fazer tudo, querer roubar meu lugar, beleza, então vamos fazer na prática, a gente vai deixar funcionando os dois. É o que acontecia lá. Era papelzinho e sistema. Papelzinho, sistema. Até que a gente falou assim, realmente, esse sistema não preciso funciona. mais do papel. Não preciso ficar do papel. Foi uma comemoração, inclusive. Gente, estamos livres do papel. Mas por que eu digo isso, né? Que até, entrando no início que a gente tinha falado, que eu tinha te falado um pouco do que você tinha como de bom, né? Uma coisa que eu trago, assim, muito feliz e muito grata pela vivência que eu tive na minha família, eu acho que foi uma história, uma escola de resiliência. Por que eu digo isso? Porque eu acho que é você saber. Que eu via lá, eu até me emociono, tá, gente, falando isso, que eu vi ali o macro e o micro de todas as situações. Então, eu vi minha mãe várias vezes em casa chorando de madrugada, porque a conta não fechava, a conta não sabia como é que a gente ia ter que fazer, como é que era aquilo, como é que era outro, o que a gente tinha que reinventar. Então, entra muito no que você falou da empatia, porque quando você está numa empresa, é óbvio que quando a gente vai trabalhar numa empresa, você tem que vestir a camisa, mas quando é a veia, é coisa de emoção, é parte ali emocional pura, cara, meu amigo, não adianta, aquilo ali você vai, tiver que vender qualquer outra coisa, tiver que reinventar, você... vai dar o que você tinha de... Eu já várias vezes, às vezes eu tive que ajudar em algumas coisas, de tipo assim, dar algum retorno. Retorno não, como é que eu vou dizer? Retorno mesmo, tanto na parte ali de ferramentas, fornecer, não, pode deixar que essa ferramenta deixa comigo, pode deixar que isso a gente resolve, vamos deixar isso pro mês que vem, isso dá pra gente resolver. Por quê? Porque a gente sentia exatamente o que acontecia, tanto o lado bom quanto o lado positivo. Então, fez eu me tornar ainda mais resiliente e determinada. Porque, às vezes, quando a pessoa vê, assim, na vida, assim, aquela pessoa ali teve sorte, que eu não sei o quê. Sorte não, meu amor. Vai lá viver, vai calçar o sapato, vai saber o que passa por trás. Ninguém sabe. Então, ver ali as coisas tudo pronto acontecendo é muito fácil. Então, o que me deixou ali muito, assim... eu fiquei muito resiliente no sentido de, tipo assim, se você realmente cair 11 vezes, você levanta 12. Tem que levantar. E tem que levantar. Não tem porque que se você não levantar, você vai fazer o que da sua vida? Então, para mim, foi uma escola totalmente de resiliência e de eu ver o que é exatamente o valor do dinheiro. Eu diria que era exatamente isso. Foi um aprendizado, tipo assim, a gente conseguiu chegar aqui, mas não foi pescando, olhando pro céu e falando, olha, caia as coisas, venha na minha mão. Não. Foi arregaçando as mangas e trabalhando. Que é o que importa. E caindo, né? E levantando, e caindo, e levantando, e caindo, e levantando mais uma vez. A gente nunca vai chegar no sucesso, né, sem passar por esses altos e baixos. Não adianta. Até, inclusive, eu acho que o sucesso é a jornada, né? Uhum. O sucesso não é o fim, né? O sucesso é o todo, né? Então, isso é super importante. Lu, se a gente tivesse mais tempo, a gente ia continuar falando, porque eu acho que tem muito assunto, né, para falar sobre experiências que nós tivemos, né? Principalmente dentro das empresas familiares. Mas eu queria, já caminhando aqui para o encerramento, eu queria te perguntar, né, se você pudesse falar para os ouvintes, né, assim, em uma frase, 2 frases, qual foi o sentimento, né? A gente falou muito sobre sentimentos e tudo, né? Mas qual foi o sentimento que você teve no momento em que você disse assim, tô saindo, tô indo trilhar a minha vida? Qual foi o sentimento que você teve ali? Eu acho que foi libertador. E por que eu digo isso? Tá? Porque ao mesmo tempo que eu tô indo, eu não tô abandonando.
Se você precisar de mim, e ele sabe disso. Se você precisar de mim, qualquer hora eu vou estar aqui. Mas eu não vou abrir mão 100% da minha vida para isso, porque eu preciso ir atrás dos meus sonhos também e trilhar o meu mundo. A minha vida, ir atrás do meu mundo. Eu sempre fui muito do mundo, né? Então, minha família já sabe um pouco disso. Mas se precisar de mim, eu vou ser a primeira, pode ter certeza, tá ali. Mas foi com certeza libertador, porque foi uma virada de chave. Porque quando a gente tem essa questão de ter que assumir uma coisa familiar, você passou por isso, você meio que fica na obrigação de. Então, quando você entende que você está falando, às vezes, um não para as pessoas que você mais ama na sua vida, porque são minha mãe, meu avô, e meu pai, obviamente, também. Mas, assim, você está falando um sim para você. E você não está falando um não no sentido de não vou querer mais ver você, não quero mais ver você, não quero mais saber de empresa familiar. Não. Até porque aquilo vai estar sempre com você. É verdade. Só que é você ir atrás disso que você quer. E você? Sentimento, cara, é porque eu não tive esse rompimento que você teve, né? O meu rompimento, ele foi dando ao longo do tempo, a coisa não se sustentou, eu já havia expressado, né, os meus interesses com relação a outro tipo de negócio, queria trabalhar com outra coisa, mas eu me lembro muito do dia em que meu avô também, né? Meu avô me para e ele vira para mim e fala assim, eu vejo muito de mim em você. E aí, naquele momento que ele falou aquilo, o sentimento que eu tive foi de dever cumprido. E assim, muito ainda sobre aquelas obrigações que, né, vão sendo imputadas e vão gerando expectativas. Mas foi o que aconteceu, né? Que graças a Deus que aconteceu, porque daí vem o sentimento de liberdade, né? Pô, consegui entregar, é isso, né? Então, quando eu escutei, eu passei boa parte da minha vida esperando, tendo essa expectativa de que, pô, não, deu certo, tá tudo bem, sabe? Posso ser eu, vou seguir meu caminho. É isso, pode ser eu. E aí foi isso, assim, que eu senti. Lu, queria te agradecer demais, mas demais por ter embarcado comigo nesse projeto, por estar comigo durante toda essa primeira temporada. A gente falou sobre muitas questões, sobre demissão, sobre plano de vida, carreira, sobre empresa familiar, gestão familiar, mas queria, assim, antes de encerrar aqui, te agradecer mesmo por ter embarcado, por ter acreditado e por estar junto comigo aqui comandando o Propocast. Eu que te agradeço, porque eu acho que não teria outra pessoa melhor do que você para estar dividindo esse palco, né? Esse palco podcast. Porque quem conhece a gente é amigo há muitos anos, gente. Todo mundo fala, vocês são iguais? É tipo 2 em 1. Tipo, não tem como vocês, tipo, terem uma conexão maior do que vocês. É uma coisa muito bizarra. Então, assim, foi muito bom. Foi um prazer. E, galerinha, a gente espera vocês na nossa segunda temporada, que tá cheia de novidades. Porque, assim, a gente não ia nem falar que ia ter segunda temporada, mas ao longo da construção da primeira, a gente falou assim, não vai ter como parar aqui. Vamos ter que construir a segunda temporada. Aí a gente já tá na segunda temporada. Então, assim, no caso, foi isso mesmo. Qual a minha expectativa? Que vocês curtam muito a gente, compartilhe, salve, se inscreva nos canais, manda pra gente um comentário se você já atua também em empresa familiar, já atuou, tem família empreendedora, como que é a tua relação com a sua família. A nossa foi uma relação muito linda, continua sendo uma relação muito linda, cheia de experiências vividas, e a gente quer saber a sua. Gente, um beijão grande em vocês e até a próxima. Tchau, gente!